o que vai falar, por gentileza, que está dando ruído na reunião. Tá aparecendo minha imagem certinho, Elis? Que já deu muito problema aqui hoje. Sim, você está aparecendo. Tá? O Paulo já colocou a reunião para ser gravada. Então, eu já estou falando, Débora, eu vou passar a palavra para você, mas adiante já vou dar um bom dia, tá bom? Débora, está com a palavra. Tá bom. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estarmos juntos de novo. Eu já comecei aqui com o desafio do link, que meu link não entrava. Agora estou mais aliviada, estava apavorada. Agora o link entrou. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta formação de PCs dos anos iniciais. Eu sou Débora, PCNP de anos iniciais, juntamente com a Elisângela, e nós vamos ter as boas-vindas de um supervisor, da nossa diretora, Adriana? Isso, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Desejo que tenhamos uma excelente reunião e eu aproveito para cumprimentar a todos que estão participando em nome da nossa dirigente, professora Vera, que se encontra em período de férias, tá? E eu tenho certeza que nós teremos uma excelente formação. Muito obrigada, Elisângela, a todos, e passo a palavra. Obrigada. Vamos lá, então. Podemos começar. Acho que a nossa diretora do núcleo, né? Porque na nossa formação passada, né, Débora, ela era PCNP dos anos iniciais. Agora a ela Gislaine, ainda estava como PCNP. Isso, agora a Gislaine, ela é diretora do núcleo, por isso que nós tivemos que fazer umas adaptações aí para dividir o nosso trabalho. Então, desejar um bom dia para a Gislaine e passo a palavra para a Gislaine. Bom dia a todos. Meu vizinho resolveu usar furadeira agora, então talvez atrapalhe um pouquinho. Eu queria agradecer a toda a equipe que está sempre envolvida, engajada aí nas formações. Agradecer ao Papai do Céu, ao cara lá de cima, que sempre nos dá muita sabedoria e muita tranquilidade para a gente sempre estar seguindo aí e trazendo coisas novas, né? Professora Vera, além de estar de férias, como a Super falou, ela está em formação num novo projeto da Secretaria da Educação em Sorocaba, que é a Educação Antirracismo. Ela está lá em formação, então por isso que ela não conseguiu trazer a palavra dela, que sempre ela gosta de estar junto com a gente, gosta de iniciar nossas reuniões, mas além das férias ainda está comprometida aí com a formação, tá bom? Uma boa formação a todos. O que vocês precisarem, o núcleo pedagógico está à disposição, tá? Bom dia. Bom dia, Gi, muito obrigada. Bom, nós vamos dar andamento, então, na nossa apresentação. Eu peço que a gente já possa colocar o material, a nossa apresentação. A gente já vem fazendo um estudo juntos na nossa formação de algumas semanas atrás. Nós pudemos conversar um pouquinho sobre a matriz SAEB de língua portuguesa, pudemos analisar o que nós já temos de informações, analisar o percurso que a gente pode fazer, e hoje a gente dá continuidade a essa reflexão. Antes da gente seguir, nós estamos apresentando a pauta para vocês. Após as saudações, então, nós temos os combinados para o desenvolvimento da formação, que nós já vamos fazer daqui a pouco. Apresentaremos os objetivos de hoje, o resultado amostral do IDEB hoje de matemática, a análise das proficiências dos que estão envolvidas no ensino da matemática. Falaremos um pouco sobre o projeto de alfabetização ambiental, que tem trazido informações bem interessantes para a gente, sobre o informativo do CAD Formação, e vamos deixar vocês mais a par da nova divisão de PCNPs por setores após essa mudança
né, da Gislaine indo de PCNP à direção de núcleo, nós demos uma ajustada, e para terminar, as nossas considerações finais. No próximo slide, então, a gente vai falar dos combinados. Como a Elis já tinha pedido, desligar os microfones é importante para que a gente não tenha ruído, não tenha eco, né, no nosso som. A gente pede para que vocês mantenham um foco na formação, porque o tempo inteiro nós vamos estar falando de informações que são gerais, mas que são totalmente reflexivas para cada unidade escolar, então a gente precisa do apoio de vocês. E a gente vai ter também as dúvidas que poderão ser manifestadas durante toda a reunião através do chat, tá bom? Porque como é muito conteúdo, a gente vai falando, nem sempre a gente consegue dar o espaço no microfone, mas no chat vocês podem colocar, vai ter sempre alguém que vai estar acompanhando e vai ajudar a gente na hora das reflexões ou das dúvidas, ok? Os nossos objetivos com a formação de hoje. Nós vamos apresentar os dados do SAEB na proficiência de matemática. Vamos analisar as habilidades que estão envolvidas nessa proficiência. Vamos falar um pouquinho, apresentar para quem ainda não tem muita familiaridade, refletir sobre o projeto de alfabetização ambiental do nosso 4º ano. Esclarecer dúvidas relativas à pauta de formação. Então, agora, a gente vai ter a apresentação dos dados do SAEB em relação à proficiência em matemática. Eu vou passar a palavra para Elisângela. Elis? Elis, seu microfone está desligado. Desculpa, gente, é que o Teams para nós é uma coisa assim desafiadora, né? Então, como eu estava falando, eu vou apresentar para vocês aqui o resultado do SAEB, das escolas dos anos iniciais. O que nós fizemos? Na formação passada, falando da proficiência de língua portuguesa, a gente apresentou uma escola específica. Agora, nós fizemos aí os dados das 20, no caso aí são 24 escolas, né, porque ainda tínhamos uma escola aqui em 2019, ainda era anos iniciais, hoje já saiu, então temos 23 hoje, então 24 escolas. Como é que está aí a questão da proficiência dos alunos referente aos níveis, né, que estão apresentados aí na matriz SAEB? Então, nós fizemos aí um levantamento Então, nós tivemos a participação aí de 2.614 alunos em 2019 que estavam matriculados no 5º ano, e a partir daí fizemos aí toda essa análise e nós vamos discutir aí passo a passo no andamento dos slides. Pode passar, Paulo, por gentileza. Mais uma, Paulo, por favor. Por favor, mais uma. Isso. Pode ir. Mais uma, Paulo. Deixa aparecer ali o gráfico, que não está aparecendo. Isso. Olha, durante esse estudo que nós estamos fazendo aí na DE, referente à matriz SAEB, o que nós estávamos pensando, né, em relação a isso? Ontem, conversando com a Débora sobre os níveis que aparecem no SAEB, porque, assim, no SARESP a gente temos lá abaixo do básico, então, assim, vamos pensar que o nível, ele pode ser comparado à questão do ano, da série que esse aluno está. Então, vamos pensar assim, cognitivamente. Deixa eu pensar em cognitivo aqui. Esse aluno, ele tem 10 anos, mas aí o que acontece? O nível de proficiência dele de matemática, se a gente olhar aqui, de acordo com a descrição do nível, então nós temos o nível 0,
o nível 1 e o nível 2. Então, olha só, desses 2.614 alunos, 28 alunos estão no nível 0. O que o descritor ele diz? Que esses estudantes estão abaixo do nível 125, que requer atenção especial, pois não demonstram habilidades muito elementares. Isso quer dizer o quê? Que se a gente comparar até com a questão da sondagem, esse aluno não tem base alfabética, tá? Então, nós tivemos aí 28 alunos que saíram do 5º ano, no ano de 2019, sem base alfabética, tá? Aí, olhando para a questão do nível 1. Então, ele traz aí habilidades, né? Então, ele apresenta uma habilidade, que é grandezas e medidas, e a gente precisa olhar na questão da unidade temática lá do EMAI, começar a pensar que esse aluno, se eu olhar, né, de acordo com os dados, esse aluno, ele determinar a área de figuras desenhada em malhas quadriculadas por meio de contagem. Então, no nível 1, apresenta o quê? 55 alunos estão nesse nível 1. Então, são alunos do 5º ano, né? E aí, nós observando, fazendo o estudo, falei assim para a Débora, vamos começar a olhar o SAEB como se fosse cada série. Aí, eu olhando ainda essa questão do nível 2, aí eu estou falando ainda do nível que eu vou pedir para vocês fazerem essa reflexão juntamente comigo, ou pensando aí, olhando para a sua escola, a questão da unidade temática de números e operação. E operações, álgebra e funções, o que quer dizer isso? Resolver problemas do cotidiano envolvendo a adição de pequenas quantias de dinheiro. Que ano e série que apresenta isso? Qual é o ano que essa criança, esse aluno, esse menino, ele tem que ter essa habilidade? Então, os dados mostram que 178 alunos, eles estão nesse nível 2. E a questão do tratamento de informações, que hoje nós mudou, né, a habilidade, não é tratamento das informações. Então, localizar informações relativas ao maior ou menor elemento em tabelas ou gráficos. Então, assim, eu fiquei um pouco até pensando, né, como é que nós vamos agir daqui para frente, pensando nessa questão dos dados, da proficiência de matemática. Então, o nosso olhar tem que ser voltado para todos os anos. Aonde que está aparecendo a fragilidade? Tá? E, Débora, você quer falar alguma coisa sobre isso? O microfone está Eu só gostaria mesmo de reafirmar isso, né? A gente pensar o quanto é importante ter noção de em que momento isso foi ensinado, se a gente pode relacionar esse conteúdo com o aprendizado de ano série, para a gente observar onde a defasagem parou, né? No caso dessas crianças que atingiram apenas esse nível 1 e nível 2, e o resgate que seria necessário fazer para que essas crianças do 5º ano se tivessem, né, condição de ter as aprendizagens recuperadas antes do final do 5º, de onde nós teríamos que partir com esses alunos, né? Isso mesmo. Pode passar, por favor, Paulo. Ainda analisando, porque assim, o que nós procuramos fazer? Nós tiramos, né, item por item, e aí a gente foi fazendo essa análise mais detalhada. Então, aqui no nível 3 já aparece aí espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações e tratamento da informação. Então, nós gostaríamos que vocês, na escola, quando começassem a fazer esse movimento, né, esse estudo, comecem a olhar esse nível, né, para ver o que pode ser, aonde que esse aluno está, aonde que está a proficiência dele, qual é o ano. Então, aqui, ó, espaço e forma, localizar um ponto, um objeto em uma malha quadriculada, ou croquis. Isso está dentro do nosso currículo.
o EMAI, qual que é o ano que o EMAI aparece, espaço e forma, reconhecer dentro do conjunto de polígonos, associar figuras geométricas, a questão de grandezas e medida, converter uma quantia, determinar o horário final de um evento. Então, assim, aqui nós vamos apenas dar uma pincelada, porque não temos aí um tempo, né, Débora, para estar analisando dados por dados, mas aí nós convidamos vocês a fazerem isso que nós fizemos na escola, pegar os dados dos alunos do 5º ano da sua escola e olhar nível por nível, tá bom? Débora, você quer acrescentar alguma coisa? Pode dar sequência? A gente pode prosseguir, só, então, relembrando que o que pode ajudar a gente nesse ponto são as sondagens de matemática, né, que é uma ferramenta que nos ajuda a avaliar onde o aluno se encontra na aprendizagem, e é muito importante a gente fazer a sondagem não só para fazer uma verificação de aprendizagem, mas também para planejar as intervenções dali para frente, né? Da gente saber de onde a gente parte. É isso aí, Elis. Isso, vamos passar, Paulo, por gentileza. Aqui, por ser uma, assim, ele vai falando da além das habilidades, pode ir dando enter, Paulo, até aparecer o gráfico, por favor. Isso. Aqui, no caso, já estamos apresentando aí o nível 4. E eu coloquei dessa forma porque esse material vocês podem utilizar lá na escola. O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar a questão do gráfico da DE, né, da escola, de todas as escolas, e podem colocar o gráfico da escola de vocês. E a partir daí, vocês podem começar a fazer uma análise juntamente com os professores, para eles fazerem esse exercício de conhecer o material, porque assim, os nossos professores, eles precisam entender o que essa criança precisa estar consolidado em cada final de ano, né? De ano, do primeiro ano, o que precisa estar organizado, como essa criança, o que ela precisa ter aprendido para dar sequência. Então, a partir daí, vocês podem utilizar e trazer aí essa reflexão junto com os seus professores na escola, tá bom? Pode passar, Paulo, por gentileza. Aí também mais uma parte, né, porque o nível, ele acaba... Tá dando um eco aí, gente, mas... Então, aqui também tem a parte da unidade de números e operações. Então, a gente traz aí, e olhando para esse nível, qual seria o ano sério que esse aluno deveria ter consolidado todas essas unidades, ter compreendido. Então, vamos analisar dessa forma. Débora. Pode passar, Paulo. É isso mesmo. Quando a gente fala em que ano o aluno deveria ter consolidado as aprendizagens, não é num sentido da gente se martirizar pelo que não aconteceu. Mas quando a gente localiza isso dentro do currículo, a gente sabe em que material, de qual ano a gente tem apoio para recuperar essa aprendizagem que a gente não está identificando na hora que ele faz uma avaliação, né, seja um SAEB ou seja até uma sondagem em que ele não deu conta de responder o que a gente esperava ouvir. Se a gente tiver conhecimento do que significa atingir um determinado nível de proficiência em relação à defasagem de conteúdo, se o aluno chegou até o nível 5, por exemplo, a gente sabe que em espaço e forma, ele tem condição de localizar um ponto entre outros dois fixados, ele tem a condição de reconhecer a planificação de um cubo dentro de um conjunto. Se a gente sabe que o aluno foi até o nível 5, mas não caminhou além disso, então a gente já sabe que ele tem condição de fazer o que está descrito aqui, mas ele já não tem condição de corresponder ao que vai estar descrito no nível 6.
Então, quando a gente olha para o nível 6, a gente vê que a defasagem dele está ali. E se a gente entender onde dentro do nosso currículo, nível 6, ele vai estar localizado, a gente sabe que material a gente recorre para dar conta dessa defasagem. E aí o importante é que a gente mapeando isso, a gente vai conhecer o nosso grupo de alunos que está precisando daquele conteúdo que está sendo apontado ali. Quando um número massivo de alunos está com defasagem num mesmo nível, a gente entende, né, que a recuperação dessa defasagem deve atingir a todo esse grupo e a gente precisa trazer as atividades específicas para essa recuperação. Posso seguir daqui, Elis? Sim, é importante, né, Débora, essa reflexão aí que você coloca, né, quando você fala de recorrer aos materiais, e quais são esses materiais? Os materiais que nós temos disponíveis pela Secretaria da Educação, que é o currículo em ação. Então, assim, essa reflexão, ela também vem aí com uma proposta de o que nós vamos fazer a partir disso que nós estamos analisando hoje, tá? Então, nós vamos estar falando isso ao longo da formação. Pode passar, Débora, por favor. E em relação a isso que você falou, o que é muito importante? Às vezes a gente quer, né, o professor quer fazer uma recuperação de conteúdo e ele, por boa vontade, por buscar diversificar, ele busca algum material fora do currículo oficial. Qual que é o risco disso? O risco é que a metodologia desse material que está fora do nosso material oficial é ser uma metodologia que não converse com a metodologia das avaliações externas, que não traga as mesmas propostas de situação-problema. E aí, o que a gente faz? A gente acaba condicionando o aluno a um certo tipo de questionamento que, quando ele for para a prova e isso for perguntado para ele de outra forma, ele não consegue identificar que ele tem aquele conhecimento. Então, é muito importante, quando a gente for fazer uma recuperação de conteúdo, a gente recorrer ao nosso próprio material de anos anteriores, ou a gente recorrer ao nosso Aprender Sempre. Por quê? Porque são materiais estruturados na mesma metodologia, na mesma forma de comunicar um problema que vai ser pedida nas avaliações externas, né? Eu sempre brinquei que a gente não pode pedir para o menino treinar muito flexão de braços, se chegar na prova a gente pedir abdominal. Ele pode ter treinado demais de um jeito, mas se a questão tiver colocada de outro, às vezes ele não identifica o que ele tem que fazer ali. Então, a gente precisa ter essa consistência na forma de apresentar o conteúdo, assim como está estruturado no nosso currículo em ação, né, no nosso EMAI, a linguagem do material tem que ter muita cautela para escolher na hora de recuperar, de trazer uma atividade diversificada, não é isso? E também, né, Débora, essa questão do material, como você mesmo falou, né, da escolha de um material fora, então o professor tem sempre que fazer um movimento de analisar. Né? Eu não posso simplesmente pegar, eu vou usar esse material. Não, compara, né? Faça uma comparação entre o currículo e entre o material que vocês vão utilizar. Mas nós temos materiais sobrando aí para trabalhar no sentido de conteúdo que foi estruturado pela Secretaria da Educação e que o outro material tem que ver se de fato vai ajudar ou atrapalhar, como a Débora colocou. Passa a palavra, Débora. Exatamente. É isso mesmo. Aqui a gente tem, então, análise do gráfico do nível 6. Quando você olhar para o seu gráfico lá do IDEB da sua escola, né, no SAEB, você olhar para o nível 6, você Só tem que lembrar... Só um minutinho, Débora, por favor. Paulo, por gentileza, coloca no nível 6, ele não passou o PPT. Pode passar, Paulo. Aqui para mim está aparecendo 6. Nossa, aqui está aparecendo 5 para mim, que estranho. Então travou aí sua tela. Para mim é o 6 também. Para a Gislaine também. 5. Paulo, dá um Para mim aparece o nível 6. O nível está o nível 6 já, pessoal. Nossa, que estranho, Paulo, gente. tenta só fazer um vai e vem. Isso, faz um vai e vem de slide para ver se ele se ele nivela para todo mundo. Por favor.
E agora, Elis, o que você vê? Continua 5, para mim está travada a tela. Ah, entendi. Paulo, por favor, ajude os universitários, entendeu? Eu vejo o movimento de Faz o slide que ele fez, eu estou vendo o nível 6. Elisângela, faz o Oi. seguinte, dá um Alt-Tab, e até voltar de novo na apresentação, para ver se muda. Tá. Pode Alt continuar. Tab. Pode continuar. Tá no primeiro slide do nível 6 e tem outro slide do nível 6. Quer que eu já passe, Débora? Não, Gente, ainda se não. é só para alguns, eu acho que a gente deve ir continuando, porque se é só para mim e para Elis que está assim, eu não sei o restante. Pessoal, se manifestar no chat. Se for quem está no nível 6, coloca OK para gente. Agora apareceu o nível 6 para mim, primeira tela, pronto. Para você aparecer o G. Dá um Alt-Tab, que aí ele recicla a tela. Pode ser que a tela deu uma dormida. Pode seguir, deu tudo normal agora, tá 6. Eu vi algumas de passagem aqui, alguns comentários que certamente já foram realizados esses estudos na escola. Eu acredito sim, pessoal, eu acredito que vocês peguem os gráficos de vocês, que vocês olhem com cuidado, mas o nosso papel aqui é oferecer esse suporte para vocês, porque às vezes para pode ser uma situação um pouco mais fácil, um gráfico um pouco mais nivelado, em que não se tenha muita diversificação, enquanto para outro ele tem que dar conta de muitas variáveis aí. Então, a gente tenta fazer aqui um pensamento base, né? Um pensamento geral de onde todos possam partir, entendendo esse gráfico, o que ele representa, entendendo o que é de importante da gente olhar nesse gráfico, para que depois, quando cada um for olhar para o seu gráfico, as dificuldades possam ser sanadas com o que vocês viram na formação, ou pelo menos elas possam estar mais reduzidas, possam surgir menos dúvidas, que aí vocês tenham condição de recorrer individualmente a nós. Mas o nosso papel é trazer essa reflexão aqui junto com vocês, e é pensar, não só refletir, olhar e falar assim, poxa, de repente o resultado da minha escola não tá tão bom, né, e aí eu fico desanimado, e aí eu não sei, trazer para vocês como a gente pensa a partir desse resultado, o que eu posso fazer, o que está nas minhas mãos, né? E aí, por isso, a gente está trazendo toda essa reflexão de que materiais a gente pode recorrer quando a gente nota, por exemplo, uma grande concentração de aluno no nível 5, por exemplo, e muito poucos alunos do nível 6 para frente. Então, o que a gente pode inferir sobre o aprendizado de matemática dessa turma? Que até o que foi apresentado no nível 5, os alunos deram conta, mas dali para frente a defasagem atrapalhou muito a aquisição dos conteúdos posteriores. Então, quais seriam as defasagens? Então, a gente está fazendo essa reflexão junto com vocês para conseguir identificar as defasagens olhando para esse nível em que os alunos atingiram, olhando para o meu gráfico, né? E isso muitas vezes é de maior facilidade para uns e traz alguma dificuldade para outros. Então, a gente está se colocando aqui à disposição para quem estiver precisando de um suporte e até colocando a nossa formação no sentido de servir a isso, tá? Até porque, Débora, desculpa, é uma solicitação até do próprio MMR, olhando para a questão dos dados, que esse ano nós teremos provavelmente o SAEB, né? Que vai ser que tudo indica, né, até pelo aquele estudo que o próprio Rocieli trouxe para nós há uns meses atrás. Então, assim, nós estamos falando de uma realidade que é de 2019, né, que não tínhamos aí a pandemia, no caso. Nós sabemos que a pandemia, ela vai trazer aí um prejuízo muito grande, isso nós temos consciência, mas, assim, o que nós gostaríamos essa reflexão de hoje é entender, assim, que esse trabalho, ele é em espiral. Ele desde o primeiro ano, a gente começa a preparar esse aluno para poder consolidar. Então, quando eu comecei a falar a questão do nível e trazer isso para a questão do ano,
que esse aluno está. Então, assim, esse aluno, ele chega numa proficiência aí no 5º ano, que seria uma proficiência de um 3º ano, de um quarto, de um 2º ano. Então, assim, é esse olhar que eu tenho que ter. Né? O trabalho, a gente sabe o quanto o professor lá do 5º ano ele sofre, né? Porque, nossa, é o SAEB e precisa, vamos fazer esse movimento, mas esse movimento tem que começar desde o primeiro. Então, é nessa intenção que esse estudo ele foi organizado para vocês. Mas a gente sabe que vocês já fazem um trabalho brilhante e incansável. Tá? Todo o nosso respeito a vocês. Passo a palavra. Com certeza. Isso, é isso mesmo. E nós vamos estar juntos para galgar os próximos degraus, né? Essa é a intenção também com as formações. Aí no nível 7, nós temos aí também o descritivo do que é importante ele saber em espaço e forma. Aqui, a partir daqui dessa fase do nível 7, a gente merece especial atenção, porque o que a gente nota no gráfico geral da diretoria, né? Que a partir desses níveis que vão do 7 até o 10, o número de alunos ele vai se reduzindo de novo a partir daqui. Então, a gente tem uma maior concentração nos níveis mais intermediários e uma menor concentração nesses níveis que estão um pouco mais para frente na nossa reta lá do gráfico. Então, a gente precisa lembrar que são esses os conteúdos que que a gente vai precisar reforçar também, né? Os conteúdos do nível 8, a mesma coisa. Aqui, em espaço e forma, já entra reconhecimento de uma linha paralela a outra dada. Em grandezas e medidas, entra determinar razão entre as áreas de duas figuras. Em números e operações, por exemplo, a gente já vai falar um pouco da fração meio em relação a um número decimal. Então, muitas vezes, o que a gente observa, eles até têm um bom desempenho quando eles precisam demonstrar conhecimento em termos de fração, mas quando eles precisam representar a fração em decimal, fazer essa inter-relação, eles já começam a apresentar mais dificuldade de mostrar esse domínio, né? Então, são alguns pontos do conteúdo que a gente vai identificando como dificultadores aí do processo, que talvez a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado, de atenção em retomar também esses conteúdos. Pode passar, por gentileza. Aí a gente chega no nível 9, né, que já vai exigir ainda um pouco mais a nossa concentração de alunos que conseguem atingir o nível 9. Ela é dos 2.614 alunos, 111 em 2019 conseguiram atingir o nível 9, que é um nível mais avançado já, mas condizente com o 5º ano. Então, a gente tem aí, por exemplo, no nível 9, em termos de grandezas e medidas, resolver problemas que envolvem a conversão entre unidades de medida de comprimento. Então, por exemplo, transformar metros em centímetros, em milímetros, dos exemplos que a gente tem. Em termos de números e operações, a gente tem aí álgebra e funções, a gente tem equivalência de frações, problemas que envolvem multiplicação com significado de combinatória, a gente já tem alguns conteúdos que exigem um pouco mais. Em relação a tratamento de informações, o gráfico de linhas e uma sequência de valores ao longo do tempo, envolvendo valores tanto negativos quanto positivos. O nosso nível 10, a gente verifica aí, ele vai englobar todas as habilidades anteriores, dos níveis anteriores, né, de 0 até 9, e ele ainda acrescenta mais essas habilidades. Reconhecer dentro de um conjunto de quadriláteros, aquele que possui lados perpendiculares e com a mesma medida. E em termos de grandezas e medidas, converter uma medida de comprimento expressando decímetros e centímetros para milímetros. Então, aqui é o grau de dificuldade, né, que fica associado ao nível 10, além das habilidades anteriores que já estavam exigidas nos outros níveis. E, Débora, a gente percebe aí no nível 10, né,
que nós não temos nenhum aluno que alcança, né? Nenhum. Então, assim, e isso nos chamou bastante atenção. Mas o que nós temos que analisar diante de tudo isso? Esse nível, ele condiz ou não condiz aos anos iniciais? Ele está, esse espaço e forma, esse enunciado aí de conhecer entre conjuntos de quadrilátero e grandezas e medidas, converter uma medida de comprimento, isso está ou não dentro do conteúdo pedagógico do nosso currículo do 5º ano? Então, isso é uma análise que nós convidamos vocês para estarem fazendo dentro da escola, né? E, se você permitir, a gente pode passar até o próximo slide, né, Débora, para a gente poder analisar essa questão. A gente tem aí algumas questões para nortear a nossa reflexão, né? Então, depois que a gente conversa sobre essa proficiência, tanto em língua portuguesa, que foi da outra formação, quanto em matemática, que a gente estava fazendo hoje, a primeira questão que aparece aí para nós é, dentro das análises das proficiências apresentadas nas duas formações, qual das disciplinas a sua escola apresenta maior fragilidade? E como a gente vai identificar isso? A gente vai pegar os nossos gráficos, não é isso, Elis? De língua portuguesa e de matemática, e observar qual configuração dos gráficos, se é o de língua portuguesa ou se é o de matemática, que aponta para nós uma maior fragilidade. Como a gente pode observar isso? Quando a fragilidade aparece, quando a gente tem uma concentração maior de aluno nos primeiros níveis, que são os níveis mais abaixo do básico, né? E pouca concentração de alunos nos níveis mais avançados. Então, o ideal para nós é que a maior parte dos alunos esteja localizada dos níveis mais intermediários, que corresponderiam aos adequados, níveis adequados aos avançados, né? Então, quando a gente olha para o nosso gráfico e identifica a maior concentração dos nossos alunos, em que nível se encontra, a gente identifica se ele é um gráfico que mostra potencialidade ou que mostra mais fragilidade. Então, isso é de cada escola. A gente está norteando, né, a reflexão, a análise que vocês podem fazer das escolas de vocês. A gente não tem como colocar todas aqui na tela para fazer, mas essas perguntinhas que a gente vai fazendo ajudam vocês a olhar para o de vocês e ir buscando essas respostas e conhecendo, esmiuçando melhor o desempenho da escola. A próxima pergunta. Os níveis de proficiência apresentados na matriz SAEB constam nas habilidades do currículo paulista? Então, isso é importante, quando a gente olha para esses níveis de proficiência, quando a gente faz essa leitura das habilidades que estão sendo exigidas nas questões, a gente pode ir lá nas habilidades do currículo paulista e ver se elas estão em consonância, se elas estão em congruência, para ter certeza ao que a gente está respondendo. Próxima pergunta. Os seus professores já realizaram estudos das habilidades propostas no currículo paulista? É muito importante, porque isso vai nortear o ensino, né? Muitas vezes a gente cita o material, a gente até utiliza informação, mas a gente não teve um tempo reservado para fazer um estudo específico sobre aquilo. Isso pode ajudar muito a gente a nortear o ensino dali para frente. E o que pode acontecer também é que nessa troca de estudo, os professores entre os pares manifestem dúvidas ou fragilidades, né, trocando com os colegas, quem que já tem tido boas experiências sobre determinada habilidade, o que o colega tem feito que tem trazido sucesso, que ele tem percebido que os alunos estão aprendendo melhor, e essa troca entre os profissionais, fazer um estudo de grupo, pode agregar muito valor a esse processo também. Pergunta 4. O nível 9 de língua portuguesa está adequado aos conteúdos pedagógicos trabalhados no 5º ano do ensino fundamental? Então, a gente
pode ir lá olhar o que está anotado no nível 9 e refletir sobre isso, né? Se os conteúdos estão adequados, se os conteúdos estão adequados e os meus alunos não atingiram, o que eu posso priorizar daqui para frente, na passagem do nível 7 para frente, para que ele chegue ele consiga atingir esse nível 9 e incorpore o meu gráfico no nível 9 de língua portuguesa. A pergunta 5, o nível 10 de matemática, que é esse que a gente mostrou, está adequado aos conteúdos pedagógicos trabalhados no 5º ano do ensino fundamental? Então, a mesma pergunta que a gente fez para o nível 9 de língua portuguesa, porque no nível 9 a gente já tinha bastante redução lá do nosso gráfico em língua portuguesa, e no nível 10 a gente viu a mesma coisa em matemática. Então, é muito importante a gente olhar que conteúdos são avaliados por esses níveis, que a gente não tenha atingido nas avaliações e nortear o nosso trabalho nesse rumo. Seus professores compreendem que a construção das proficiências de língua portuguesa e matemática apresentadas na matriz SAEB estão associadas à aprendizagem em espiral? Essa aprendizagem em espiral que a gente vem comentando, né, que o conteúdo, ele vem já lá, grandezas e medidas no 1º ano, depois ele volta no 2º ano com um grau de dificuldade um pouco maior, mesmo durante um mesmo ano, ele aparece, depois ele aparece numa outra proposta, uma outra situação, então isso que a gente chama de espiral, ele vem e vai. E o que é muito importante, que a gente bate muito nessa tecla, né, Elis também pode falar disso um pouquinho, por que é importante a gente não pular as sequências, né, que a gente tem ali? Porque muitas vezes a sequência que a gente pula é exatamente a volta de um conteúdo nessa estrutura do espiral que vai encorpar a aprendizagem já adquirida e preparar a próxima. Então, quando a gente pula, sem perceber, a gente deixou uma lacuna no raciocínio que a criança está formando sobre aquilo. Então, é muito importante a gente analisar muito bem quando a gente vai passar uma sequência, não, peraí, mas se eu for pular essa sequência, qual foi o último estímulo que a criança teve em relação a isso, e o que eu vou deixar de estar oferecendo agora, e o que vai ser exigido dela na próxima. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas adequações que a gente faz também, porque o material está todo pensado numa linha de retomada, e quando a gente pula, quando a gente usa ele de forma não consistente, as sequências, a gente corre o risco de estar deixando uma lacuna aí no aprendizado que a criança precisa para interligar uma situação com a outra. Não é isso, Elis? Isso, Débora. E até pode colocar outra questão aí, que é a 7, né? Para a gente poder... Isso. Quais ações poderão ser desenvolvidas na escola para melhorar os índices da próxima avaliação SAEB? Então, todas essas questões, nós preparamos para vocês, coordenadores, um formulário, né, para vocês terem um tempo para poder colocar essas respostas para nós, para fazer a devolutiva para a DE, e vocês vão fazer essa análise. Tem uma data, né, não vai ser nesse momento, então, assim, vocês terão um tempo para pensar sobre isso, porque depois vocês podem replicar essa formação com os seus professores, em linhas gerais. Então, eu preciso que vocês respondam para nós, para que possamos fazer toda essa análise, para poder desenvolver ações. E até com base nesse estudo do SAEB, pensar como é que está sendo organizado essa questão dessa consolidação do nível dentro daquele ano e série. O professor, ele tem voltado com aquela atividade que o aluno tem apresentado aí uma dificuldade, ou ele dá sequência? Porque é a partir desse momento que começam as lacunas, os buracos. As defasagens. Porque quando eu não consolido um determinado conteúdo e dou sequência, aí as dificuldades elas começam a aparecer. Porque como é que ele vai dar sequência, que a gente vê? Aí o nível apresenta, além de, né?
Além daquilo que ele já sabe, tem mais alguma coisa, agora que ele já desenvolveu essa parte, então, se o professor não para fazer essa intervenção, né, essa recuperação, por que nós já fizemos aí uma formação com os professores de reforço e recuperação, né, para poder fazer esse movimento. Vamos observar a dificuldade que esse menino tem e vamos voltar o conteúdo para poder consolidar, para dar sequência. Eu sei que o conteúdo é apertado o tempo, nós sabemos de tudo isso, nós já estivemos no chão da sala de aula, mas será que não é a partir daí que está surgindo as grandes dificuldades, que esse menino ele não avança nos níveis? Então, aqui é uma análise nossa, gente. Pensando no chão da sala de aula, como que eu vou desenvolver, como é que eu vou saber que aquele menino alcançou aquela proficiência, seja em língua portuguesa ou matemática, para poder avançar para um próximo nível? Então, pensar nesse movimento constante, e eu vou pedir para o Paulo já passar mais um slide, que vem trazendo aí um olhar geral. Então, aqui, para a gente continuar essa linha de raciocínio, olha só, nós fizemos um comparativo entre as proficiências de língua portuguesa e matemática desses 2.614 alunos que fizeram o SAEB em 2019. Observe a proficiência dos níveis aqui de língua portuguesa e a proficiência de matemática. Então, aonde que aparece a maior fragilidade? É em língua portuguesa ou em matemática? Aqui, gente, nós estamos olhando em as 24 escolas do período que fizeram essa prova. Cada escola tem aí a sua particularidade para entender aonde que está a fragilidade que não alcançou a proficiência. Então, nós observamos pelo gráfico que a dificuldade aí da diretoria Guarulhos Norte é em língua portuguesa. Por isso que houve esse movimento aí, até falando do MMR, né, dessas ações que vocês já estão fazendo dentro da escola, para poder se trabalhar a fragilidade do menino. Então, aqui nós observamos que a fragilidade maior se encontra em língua portuguesa, mas as duas disciplinas, elas estão diretamente ligadas, porque se um aluno não consegue ler, ele não vai conseguir resolver a situação, problema, no caso. Ele não consegue ter compreensão. Como é que ele vai resolver a resolução problema? Porque aí ele tem autonomia no SAEB para fazer a prova sozinho. O professor não vai poder fazer nenhuma intervenção no momento do SAEB. Então, essa reflexão, né, esse olhar que nós estamos tratando com vocês hoje, para entender como é que, a partir de onde que eu vou fazer um movimento para chegar a um resultado, a melhorar o resultado do SAEB. E eu e a Débora também fazendo esse estudo, nós pensamos na questão da avaliação. Avaliação, por exemplo, as avaliações externas que estão acontecendo na AP. Vocês já analisaram se a AP ela faz aí uma ligação com a questão as questões propostas pelo SAEB? Então, é uma outra coisa que a gente pode estar fazendo essa análise. É uma análise mais para frente. Então, assim, vamos pensar, essa é a nossa linha de raciocínio. Por quê? Nós sabemos que esse aluno que está no SAEB, de 2019, ele está no 7º ano agora em 2021. E como está sendo a dificuldade dos professores dos anos finais desse aluno que chegou aí sem uma base alfabética, que às vezes tem um erro por exemplo, de ortografia, tem uma dificuldade de não ler com fluência. Então, assim, como é que esse professor vai dar sequência? Ele já é um professor especialista e a gente sabe que isso está acontecendo e agora na pandemia agravou mais. Então, assim, é todo um ciclo, né? Então,
Se a gente não fecha o ciclo nos anos iniciais, vai ter uma situação nos anos finais e, consequentemente, no ensino médio. Então, aqui está tudo ligado. Então, assim, vamos pensar como é que nós vamos articular. Lógico, não é fácil. Não é fácil, né? Isso daqui foi um estudo feito aí com um olhar, assim, pensando em cada ano e série, e pensar assim, o que eu posso fazer, nós, enquanto diretoria, o que nós podemos fazer para ajudar vocês dentro da escola. Então, é esse olhar que a gente precisa ter. Mas, para que isso aconteça, cada escola precisa fazer a sua análise da sua escola. Aqui nós estamos fazendo a análise da diretoria. E aí nós vamos trazer proposta para vocês, né, ao longo do segundo semestre, para poder ajudá-los a atingir o objetivo, que é a proficiência de língua portuguesa e matemática. E é isso, tá bom? Débora, passo a palavra. Só para ilustrar o que eu já falei antes da gente passar, esse gráfico, vamos supor que eu estivesse olhando para a minha turma, estou fazendo a análise da minha turma, eu vejo a minha turma bem concentrada ali, os gráficos estão quase meio que equiparados até o nível 6, né? Foi isso que eu falei aquela hora. Então, do nível 6 para o nível 7, a gente percebe, supondo que é a minha turma, que a turma decai bem do nível 6 para o nível 7. Poucos alunos alcançam o nível 7. Então, quando eu olho para o meu nível 10, eu percebo que o problema começou lá no nível 7. Então, esse conteúdo do nível 6, do nível 7, é onde começa o resgate dessas defasagens, para que a gente aumente o nosso gráfico nos níveis mais avançados. Então, só queria aproveitar esse gráfico para retomar essa fala que eu já havia tido antes, né? Eu vou olhar para as habilidades constantes do nível 6 e 7 e tentar incorporar isso na minha turma. A gente pode seguir. Bom, agora nós vamos entrar no outro tema, né, que eu acredito que vocês estão com bastante dúvida na escola, alguns coordenadores, né, estão com dúvida sobre esse programa Alfabetização Ambiental Resíduos Sólidos. Pode passar, Paulo. Então, aqui trazendo falando um pouco desse programa Alfabetização Ambiental, né, que a gente já sabe aí que é uma parceria da Secretaria da Educação com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, tem toda uma estrutura de política educacional de educação ambiental, temos uma lei que regulamenta, enfim, tem toda uma estrutura em torno desse programa, que era um projeto. Pode passar, Paulo. Aqui, falando em linhas, pode ir dando enter, Paulo, que eu vou falando aqui dessa questão. Então, em 2019, foi colocado aí o programa Criação, que não era um programa, era um projeto, não é isso, Débora? Em 2019, isso. Falando do que começou aí o Conhecer para Preservar, tá? Pode dar mais um enter, Paulo. A culminância desse projeto foi o quê? O plantio do segundo ano. Então, foi feito todo aquele movimento, né, de todas as diretorias, para poder entender, foi feito o projeto dentro da escola, e aí teve a culminância. 2020, devido à pandemia, né, eles prepararam aí esse material eles ampliaram o material. E agora está acontecendo esse foco formativo no professor, em 2021, pode dar mais um, Paulo, por gentileza. Que teve o diálogo aí dia 23, 27. Pode ir, Paulo. O terceiro diálogo que começou a falar de resíduos sólidos, 24 de junho. Antes disso, nós tivemos aí a primeira reunião de trabalho para nós, né, PC, PCNP, PCAI, falando sobre essa questão do como que vai acontecer. Então, assim, pode ir dando enter, e aí nós teremos outras reuniões ao longo do ano aí falando, tanto que esse projeto aí do resíduo sólido, ele se estende para os anos finais também, o 7º ano. E olhando, né, para todo, aí a dúvida do coordenador,
eu preciso fazer isso? Sim, precisa, porque está posto, né, a Secretaria da Educação, ele colocou, e com certeza nós teremos aí uma culminância também. Então, os objetivos dessa temática de resíduos sólidos, até porque a gente verifica que se fala mais dos resíduos sólidos e teremos outras formações um pouco mais ampliada, mas é o quê? Ajudar a construir uma visão sobre os resíduos sólidos como um problema público e relevante, compreendendo o papel e os desafios das políticas públicas para o seu enfrentamento. Então, esse compilado aqui, ele está em um dos PPTs que foram passados para nós, né, durante as formações. Pode ir dando enter, Paulo. Então, o que eu quero chamar a atenção nossa, enquanto diretoria Guarulhos Norte? Vocês observaram na formação anterior que eles pediram aí os projetos que já estão acontecendo em algumas escolas, tá? Então, se vocês, provavelmente, né, a gente sabe que algumas escolas nossas dos anos iniciais já fazem um trabalho. Ah, mas aí eu estou na questão do tempo da pandemia, como é que vai ser articulado isso com ele lá, o nosso aluno remotamente? Dá para fazer, né, gente, uma questão de conscientização. Pode passar mais uma, Paulo, por gentileza. Deixa eu ver se vai passar a tela, se travou de novo, porque eu não sei o que não sei se é a internet, gente, minha, mas eu estou tendo um problema de delay, de atraso, né? Eu faço aquilo que o Paulo falou para voltar. Débora, está aparecendo para você? Isso. Para mim está aparecendo então, as diretrizes, os instrumentos da gestão de resíduos sólidos. Pessoal, para vocês também está aparecendo, porque para mim eu fiquei travada naquela tela anterior. Agora apareceu. Tá vendo? Está demorando um pouco, mas está aparecendo. Isso. Então, o que acontece? Aqui, falando dos instrumentos e trazendo uma sugestão para vocês, como é que eu posso articular aí uma culminância? Vamos pensar em culminância já, né? Porque, assim, a gente tem que sempre estar um passo à frente, né, gente? Então, os professores já estão trabalhando com os nossos currículos, que o currículo em ação lá de geografia, de história, enfim, de língua portuguesa e matemática, ele vai trazer algumas habilidades, como já foi posto, e eu vou apresentar para vocês aqui daqui a pouco também. Então, ele traz aí a questão das diretrizes da política nacional em 2010, né? E no que se refere a resíduos sólidos. Então, vamos pensar, qual que é o objetivo? É uma mudança no paradigma atual de produção e consumo. Então, a questão aí é pensar em políticas públicas, né? Porque a gente sabe que a questão do resíduo sólido, ele é uma problemática aí para a nossa sociedade. E vamos pensar aí ao longo dos anos como isso vai ficar. Eu vou dizer para vocês que eu estou muito feliz com esse projeto, assim, a secretaria, eu achei que de fato precisava mesmo trazer aí, a gente já tem feito? Tem, mas agora está documentado, né? Eles estão implementando de fato. Então, se eu pegar aqui, olhando para essa pirâmide, eu pensar em uma culminância para a escola, por exemplo, a escola vai fazer aí um movimento com os alunos do 4º ano, nós vamos falar sobre redução. Como que vai acontecer essa redução? Como que vai ser organizado para reduzir? Reduzir o quê? E aí, o professor lá do 4º ano, com o 4º ano, vai conseguir fazer aí todo esse movimento. Ah, não, nós vamos falar sobre a reutilização. Não, nós vamos falar sobre a reciclagem e compostagem. Então, assim, eu tenho aí um desses, eu pensando, tá, gente? Isso aqui é uma sugestão minha, um olhar que, dentro de tudo que eu tenho olhado dentro das formações, eu fiquei pensando em utilizar apenas um deles para tratar lá no 4º ano como culminância. Claro que todos vão ser apresentados dentro do currículo. Então, assim, o que eu vou fazer para fazer essa culminância? Vocês viram que tem algumas escolas que mandaram, né,
o que eles estão fazendo, mandaram vídeos, fotos, e foi apresentado na formação, tá? Então, só para refrescar aí para vocês, pensando no segundo semestre, como que vai ser organizada essa questão da culminância? Você quer falar alguma coisa, Débora? Eu posso passar para o próximo PPT. Pode passar, Elis, está bem falado. Pode passar. Então, vamos lá, Paulo. Então, aqui alguns exemplos, né, referente à questão dos componentes. Então, aqui isso aqui também é um compilado que tem lá as habilidades da temática de resíduos sólidos que está nos livros do currículo em ação. Então, assim, o movimento de apresentar o conteúdo pedagógico, ele já está sendo feito por meio do currículo em ação. Então, cabe ao professor lá no momento do seu planejamento, do seu roteiro, que semanal ou quinzenal, enfim, da forma como ele coloca, ele apresentar que aquela habilidade está fazendo aí um link, está trazendo o quê? A temática de resíduos sólidos. Então, faz parte do projeto Programa Alfabetização Ambiental, tá? E também já pensando em fazer essa culminância. Então, assim, sim, precisa fazer, sim, está no currículo em ação, e sim, eu preciso pensar numa culminância para apresentar para nós e para posteriormente, se eles pedirem no final do ano, porque a gente sabe que, como aconteceu com a questão do plantio, isso também pode vir uma solicitação da diretoria, então vamos sempre estar um passo à frente da nossa Secretaria da Educação. Pode passar, Paulo, por gentileza. Elis, posso só falar uma coisinha? Claro, por gentileza. Sempre guardando as evidências, né, de tudo que a gente realiza, né? É importante estar sempre registrando, gravando, fotografando, criando um portfólio, né? Para quando a gente tiver essa solicitação, né? Quando for solicitado isso para a gente não ficar desesperado e falar assim, eu fiz, mas a gente não tem nenhuma evidência. Então, é importante a elaboração, a construção de um documento próprio da escola, né? Para quando houver essa solicitação, a gente está preparado. É como você falou, né? Ficar sempre um passo à frente aí, né? Então, eu deixo essa dica aí. Vamos fazendo as nossas evidências, a nossa documentação, os nossos registros, que é de extrema importância, tá? Que isso aqui mostra o nosso trabalho, tá certo? Isso, e aí essa questão, né, nesse próximo PPT, falando dessa socialização do programa. Então, como está sendo implementado o programa Alfabetização Ambiental, resíduos sólidos no 4º ano na sua escola? Então, nós queremos saber se alguém estiver aí fazendo algo, está com a oportunidade de abrir o microfone e compartilhar conosco a experiência. Tem alguém que gostaria de falar dentro das escolas aí o que está sendo feito? Ou que já tinha, e aí vocês estão dando só sequência, né? Se alguém tiver com a oportunidade, levanta a mãozinha aí. E o Paulo pode dizer para mim se tem alguém que... Veja bem, Eli. Não, viu, Eli? Não, né? Tá. Oi, Débora. Não. Aí, reforçando, né, a fala da nossa diretora, Gislaine, a gente observa muito, às vezes, quando a gente pede para compartilhar, as pessoas, nossa, meu professor fez, foi tão legal, eu tive tanta coisa legal dentro da escola, e acaba que eu não tenho o registro disso para mostrar. Então, muitas vezes, o trabalho já está sendo feito com excelência, e a gente não traz atenção a esses registros. Então, PCs queridos, sempre alertem os seus professores, né? O que vocês estiverem desenvolvendo na sala, guardem fotos, filmem quando for possível, ou peçam até ajuda para isso, né? Para a gente fazer um documento pedagógico, mas não deixem de registrar, porque aí, senão depois quando acontece da gente ser solicitado, aí os professores vão se preocupar em fazer de novo para poder ter o registro, e isso também atrapalha o andamento das
das propostas da escola. Então, estejam sempre com os registros em dia, para a gente aproveitar aquilo que a escola já vem fazendo aí nos seus esforços diários. E a questão maior, assim, né, a sugestão, até pensando em resíduos sólidos, que eu posso fazer um movimento dentro das casas dos alunos, né, no período remoto. Como é que é a questão da separação do lixo, como é que acontece, se é feito, se não é feito, já está fazendo um movimento que isso é deixar um legado para o futuro, né? Então, assim, os nossos alunos, a gente sabe que eles, no primeiro ano, até aqui chegou uma fala, né, que eu vou até fazer uma leitura aqui, ela está pensando em um projeto, a Escola Amaro, né, o pastor Amaro, está pensando em um projeto que envolva a escola inteira, inclusive a comunidade, a compostagem e o sabão feito de óleo de cozinha. Olha que maravilha. É uma ideia. Parabéns. Muito legal. Parabéns. Muito bacana. Gostei. Então, assim, olha, já está sendo pensado em um movimento. Isso mesmo, registra, documenta, né, faz o projeto aí para mostrar e que legal, pode ser apresentado até lá na SEDUC, né, muito bacana. Então, pensando muito felizes de poder ter acesso a esse processo. Isso, esse processo, como é que está sendo articulado? Então, assim, olha, a questão do óleo, isso dá para fazer remotamente? Dá dentro da casa, né? Então, assim, eu sei porque aqui na minha casa a gente faz a separação do lixo. O que é reciclagem, então, o que é orgânico, enfim, tem a separação, então a pessoa que trabalha com reciclagem passa aqui, a gente entrega, a pessoa leva para um lugar. Então, assim, dá para fazer um movimento, gera renda para aquele que está nesse momento que está desempregado e trabalha com a questão da coleta. Então, assim, olha, a gente pode movimentar a nossa sociedade para deixar legados no futuro, para diminuir essa questão dos resíduos sólidos. Parabéns aí para vocês que estão fazendo, tá? Elis, e o importante do impacto que a gente causa agora é o impacto que a gente causa futuramente também, porque a criança que não entender a importância de se preocupar com isso, ela vai ser um adulto que não vai dar valor a isso. Então, a gente também está investindo, né, no adulto que vai gerenciar esse lixo mais para frente, assim como a gente faz hoje. Isso mesmo. Pode passar, Paulo. Então, se vocês tiverem dúvidas referente ao conteúdo apresentado até esse momento, né, é o momento de vocês colocarem aí no chat. Quem quiser abrir o microfone, falar alguma coisa, está com a oportunidade. A gente vai... Sim, o PPT estará disponível no nosso blog, como de sempre a gente faz. Porque, assim, agora nós fizemos um blog dos anos iniciais, mas esse blog, ele é direcionado para as formações dos professores. EMAI, formação de projeto, recuperação e reforço. Agora, esse material, que é o material de vocês, coordenadores, de estarem aí até replicando nas escolas, ele fica direto no blog, lá onde vocês já conhecem, do blog da DE, tá bom? Assim que terminar, a gente vai caminhar esse material para subir para o blog da DE, tá? Conforme a gente já faz esse movimento aí, em toda a formação. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Nós já estamos aí bem encaminhados, né, para o final dessa nossa formação e acreditamos que a gente está contribuindo e vamos contribuir ainda mais com vocês, tá bom? Se ninguém tem perguntas, eu vou dar sequência aqui nessa formação. Pode passar, Paulo, por gentileza. Aqui, gente, é mais um informativo sobre o CAD de formação, né? O CAD de formação teve algumas alterações aí. Vocês sabem que cada formação, tanto vocês, cada TPC, tanto vocês quanto nós temos que fazer o registro lá no CAD. Então, dá mais um enter, por favor, Paulo. Isso.
Então, aqui no site CAD Formação EFAP, ele apresenta esses modelos de documentos para registro, então tem toda uma orientação para vocês estarem acessando, fazendo um estudo, se vocês ainda não fizeram, né? E a gente sempre deixa, que sempre precisa, né, gente? Sempre precisa, às vezes eu estou com dúvida sobre como que eu vou fazer para fazer o registro, se eu quero fazer um curso, ou enfim, como é que eu vou proceder? Então, esses modelos de documento, ele vai nortear o trabalho e o registro no CAD de formação, tá? Então, só para lembrar vocês, façam os registros, né? Tivemos um período aí que o CAD ficou um pouco fora do ar, no mês passado tivemos aí uma variação, mas já está normalizado. Eu percebi que agora você já aparece a mais uma abinha de submeter a avaliação, né, para poder você colocar as listas de presença, ou até mesmo o e-mail que vocês mandaram. Então, assim, ficou um pouco mais rápido, né, porque você sai da tela e entra de novo, já aparece submeter ao aceite, tá bom? Então, só para vocês, se tiverem dúvida, também estamos à disposição para esclarecer sobre o CAD de formação, tá? Por favor, Paulo, pode passar. Débora, por gentileza. Vamos lá. Então, como a gente comentou com vocês, nós tivemos um ajuste aí no acompanhamento das escolas por PCNP, por conta das mudanças no nosso núcleo, né? Nós estávamos em 3 PCNPs, nesse momento somos eu e a Elis, porque a Gi assumiu a função da direção de núcleo. Então, o que nós havíamos mostrado para vocês anteriormente, em relação aos PCNPs a quem vocês podem recorrer, a gente colocou de novo aqui para vocês as escolas as quais eu me reporto, as escolas que a Elisângela se reporta, deixamos novamente os nossos contatos para vocês e nos colocamos à disposição para aqueles que ainda não tiveram um primeiro contato, para aqueles que têm alguma dúvida, inclusive sobre hoje, se precisarem de auxílio para configurar uma formação voltada para a matriz SAEB, seja de português, seja de matemática, com os seus professores, para direcionar o olhar deles para os conteúdos que eles queiram trabalhar, enfim, procurem a gente aí mesmo nos nossos WhatsApp particulares, os números estão disponíveis, e a gente está aqui na pretensão de ser apoio para vocês, de ajudar a alavancar o trabalho dentro da escola, tá bom? E lembrando também, né, Débora, que você já tem uns dias que está presencial também na DE, né? Se precisarem ligar lá na mesa, né? Quais os dias que você está lá, Débora? Isso, a partir dessa semana eu estou na DE todas as segundas e quintas-feiras. Então, se quiserem me procurar na DE, na segunda e na quinta-feira, entre 8 e 17 horas, eu estou disponível para vocês, tá bom? Tá, então, só porque eu ainda continuo remoto, porque sou grupo de risco, tá, gente? Mas estou aí no Zap, no que vocês precisam. A Márcia colocou aqui, qual o prazo para o registro das formações na sede, CAD de formação? Olha, Márcia, se até a Gislaine quiser complementar um pouco sobre isso, a gente sabe que prazo é até o final do ano, né? Geralmente eles fecham o CAD no final do ano. Mas é interessante que os registros sejam feitos a cada final de ATPC. Até porque sempre tem aí um entrave, às vezes o sistema acaba não entrando, então assim, não deixar nada para a última hora, né, gente? Por exemplo, já vou acabar essa formação aqui agora, daqui a pouco eu já vou entrar no CAD de formação, né? Então, você recebeu dizendo que era até junho. Então, pode ser que é o primeiro semestre, não é isso, Gi? Por gentileza. É isso mesmo, é importante se manter sempre atualizado aí, o máximo que vocês puderem. A gente sabe que a sede é um sistema meio instável, né, onde por vários momentos a gente fica com ela toda bugada, travada e não consegue realizar. Então,
Vamos tentando aí nos manter o máximo possível aí de atualizações, né? E vocês depois vão fazendo isso. Realmente o cronograma era até o término do primeiro semestre, né? E depois até o término do ano. Então, a gente tenta fazer o possível, né? Mas nem sempre o sistema ajuda a gente a manter nossas coisas atualizadas aí na sede, tá bom? Mas façam o possível para sempre fazer como a Elis falou. Vai fazendo e vai se mantendo atualizado. Se acontecer de dar uma travada, pelo menos alguma coisa você conseguiu registrar, tá bom? Isso, e aqui a tela falou que tenta ser pontual, porém o sistema não colabora. Eu sei. Nós também. A gente passa pela mesma situação, né? E aí depois você tem que justificar, né, sobre sobre alguma questão. Não sei o que aconteceu, gente, mas ficou preta a minha tela aqui. Eu parei porque ficou preta. Então, assim, no caso, quando vocês registram, né, que tem que aparecer o 2 aprovado e aprovado, e às vezes por acontecer algum travamento no sistema, a gente leva e depois tem que justificar. Então a gente coloca, né, aguardando a liberação do sistema. Por isso que não aconteceu naquele momento, porque o sistema travou. Então, assim, a gente sempre que a gente recebe informação, né, o núcleo, por meio do seu e-mail, sempre repassa aí para vocês, tá? Não tem tudo que acontece aí, né, Gi? Automaticamente o núcleo já, por meio do e-mail, que vai para as escolas, já informa para vocês qualquer formação, seja do CAD, seja de qualquer outra, tá bom? Eu gostaria de pedir uma coisa. Sim. Pessoal, fiquem atentos sempre nos informativos que a diretoria de ensino encaminha às segundas-feiras, né? A gente tem recebido algumas falas de professores ou até mesmo de coordenadores dizendo assim que não sabia de algo, né? Mas a gente encaminha o informativo diretamente para o e-mail da escola. Então é importante vocês estarem... Desculpa o barulho, gente, da furadeira. Mas, assim, fiquem sempre atentos, peçam para o diretor, perguntem. Fala, está cortando. Vocês receberam alguma orientação, algum e-mail do núcleo pedagógico? Recebeu o informativo? Porque tudo sai dentro desse informativo, né? Então, eu peço, por favor, que todos vocês estejam o máximo atentos possíveis dentro desse informativo semanal, tá ok? Tudo bem, então. Pode passar, Paulo, por favor. Mais uma. Então, aqui as referências, né, que nós utilizamos aí para essa formação. Como já falamos, esse material vai ficar disponível no blog, como a gravação também, dessa formação agora. O formulário, o Paulo já compartilhou o link, que eu vi no chat, tá, Paulo? Se você quiser colocar de novo, porque tá subindo várias mensagens e às vezes não... Débora? A Débora está caindo toda hora, já é a segunda vez que a Débora cai. Gente! Débora, tá viva, amiga? Fecha o microfone. Ele está quase de pé, e aí encostou nele e ele leva tudo para baixo. Entendi. Que bom que você está bem. Coloquei de novo o formulário. Não se machucou, tá tudo bem. O Paulo compartilhou novamente aí, então vocês têm um prazo, está dentro do formulário, lá no enunciado, o prazo que vocês devem encaminhar novamente esse formulário para nós. Até fica como um registro também, que vocês estão aí nesse dia de hoje. A gente já viu que nós temos 37 pessoas que estão conosco nessa formação, tá? Pode passar a tela, Paulo, por gentileza. Então, a nossa próxima formação
prevista, tá, gente? Não é que, assim, a gente já deixa um para vocês aí como data 17/8. Por quê? Eu e a Débora fizemos toda uma análise, né, do cronograma do semana A, semana B, semana C, nossa, primeiro e segundo, e nós vamos colocar essa formação, as formações de vocês, PCs, sempre na semana B, sempre de terça-feira e sempre às 10 horas, tá? Então, a nossa próxima formação vai ser 17/8, né? Tudo dando certo, porque às vezes surge aí alguma situação ou às vezes alguma solicitação da própria Secretaria de Educação e às vezes pode ter uma alteração. E o EMAI vai ser síncrona, como eu falei na formação anterior, de sexta-feira, semana C. Lembrando que os professores que têm acúmulo assistem depois, posteriormente, a gravação, tá? Mas a gente já falou sobre isso, tá? O Paulo está falando que ele está deixando a reunião aberta até às 18 horas de hoje. Só que sobre o formulário, gente, vocês têm até, se eu não me engano, Débora, você lembra a data? Até o dia 30, né? Desse mês, para fazer? É isso mesmo. Não. Tá até que dia lá? Não me recordo agora. Não lembro. Eu acho que foi dia 2, não foi não, Elis? Dia 2, isso. Dia 2, que é sexta-feira. Se caso, gente, vocês vai ficar aberto, tá? Até sexta-feira, tá? Para ajudar, porque às vezes a gente sabe que vocês têm uma demanda de trabalho bem intensa, então não se preocupe, vou alterar a data lá, vou colocar até sexta-feira para facilitar para vocês aí, devido à organização do trabalho de vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? Quer colocar no chat? A gente já está encerrando a nossa reunião, tá? E eu quero agradecer imensamente vocês, dizer que nós estamos aí à disposição no que vocês precisarem, tá? No que se refere tanto aos conteúdos, enfim, alguma solicitação que vocês tenham aí na escola, dentro do que a gente pode fazer, né, Débora? É assim. E dizer que bom descanso, né, para que a gente vai ter aí um recesso, bom descanso para vocês, e que no segundo semestre tudo se resolva da melhor forma possível, tá? Eu já estou me despedindo de vocês e passo a palavra tanto para a Débora quanto para a nossa supervisora e para a Gislaine também, tá bom? Um abraço a todos. Débora. Eu me despeço, então, eu espero que a gente tenha norteado um pouco a reflexão para que vocês também comecem a preparar os seus replanejamentos, né? Essa análise pode ser feita também num retorno breve, pensando o trabalho do segundo semestre. Peço desculpa pelos meus loopings, né? Foi meio aventureiro aqui com o meu tripé que está precisando aposentar. Mas eu me coloco à disposição. Quem precisar de alguma coisa, de um apoio, tirar dúvidas, eu estou à disposição, tá bom? Supervisora, gostaria de falar? Se a nossa super não tiver, a Gi quiser dar uma palavrinha. Bom, eu acho que a super deve estar um pouquinho ocupada aí. Eu continuo com o meu barulho aqui do meu vizinho, com a furadeira. Eu queria agradecer a participação de todos. Nós entendemos a demanda está bem pesada, estamos com muitas coisas novas. Nós sabemos que tem sido muito difícil trabalhar com os prazos que andam bem justinhos, bem apertados. Nós também estamos passando por isso, né? Então, nós entendemos o lado de vocês, sabemos como a demanda está bem complicadinha, tá certo? E agradeço aí as meninas que estiveram à frente da formação, foi muito produtiva, obrigada.
Débora, ainda bem que você está terminando inteira, né, Elis? Ela caiu algumas vezes, mas está terminando inteira a formação. Hoje, só um minutinho, a Cláudia colocou aqui no formulário falando que está solicitando um log para responder. Eu vou abrir de novo o formulário assim que acabar a reunião e já faço essa alteração, tá bom, Cláudia? Aguarda um pouquinho aí, por gentileza. Obrigada, Gislaine. Imagina, eu agradeço a todos pela participação. O nosso objetivo aqui é sempre contribuir, é sempre acrescentar. Nós já sabemos que as escolas realizam excelentes trabalhos e nosso objetivo é se aprofundar um pouquinho mais. Tá certo? Obrigada ao pessoal do Núcleo Pedagógico, que está sempre envolvido, um junto do outro, um pelo outro. Não tenho palavras para agradecer, viu? Obrigada, pessoal. Eu encerro por aqui. Acho que todo mundo, né? Vai para o almoço, mais cedo um pouquinho. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Meu São João, eu não, meu São João, eu não tenho alegria. Só porque não vem quem tanto eu queria. Só porque não vem quem tanto eu queria. Danei a faca no tronco da bananeira, não gostei da brincadeira, Santo Antônio me enganou. Saí correndo lá pra beira da fogueira, vê meu rosto na bacia, a água se derramou. Aí eu vou esquentar a morena loura, sempre com espirrar. E a gaviota cunhã, ai, senta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração. Tem uma fogueirinha Paulo. no meu coração.